Vamos voltar a falar então sobre um dos principais assuntos, o principal assunto do dia, na verdade, e para isso vamos ouvir a principal autoridade a ser ouvida hoje. Falamos do fato do Departamento de Estado americano ter anunciado que vai classificar, então já podemos dizer que classificou, né, as facções brasileiras, Comando Vermelho e Primeiro Comando da capital, PCC, como organizações terroristas. E vamos falar com Lincoln Gaqui, promotor de justiça do GAECO, está ao vivo aqui no TMC 360, principal pessoa para nós ouvirmos sobre esse assunto hoje e sobre esse assunto sempre. Gaqui, muito obrigada por estar aqui com a gente. Muito obrigado, é um prazer falar com vocês. Eu queria entender, ontem, quando a gente começou a entender os desdobramentos dessa questão, muita gente passou a procurar o senhor, sua opinião, inclusive é isso que nós estamos a fazer agora. O senhor é uma das maiores referências no combate às facções criminosas no Brasil, dedicou décadas ao estudo, ao enfrentamento desses grupos. E assim que o senhor começou a dar entrevistas nas redes sociais, as pessoas chegaram a estranhar o seu posicionamento por não considerar essa medida necessariamente positiva, já que é indubitável que o senhor quer aniquilar essas facções. Então, eu queria perguntar por que o senhor não acredita que é uma medida positiva e apenas positiva para acabar com o PCC, o Comando Vermelho, aqui no Brasil? Bom, em que pese parte da opinião pública, né, ser favorável à classificação, às vezes não sabe ao certo, né, as implicações que isso pode ter, a classificação como terrorista. O meu perfil é técnico, né, eu preciso me ater às questões técnicas de denominação. O PCC e o Comando Vermelho, eles de fato não são organizações terroristas, em que pese praticarem atos de natureza terrorista, assim como as máfias italianas, por exemplo, mas elas não são terroristas propriamente dito, né? Elas não têm finalidade política e nem finalidade ideológica, né? De organizações que têm o ódio contra uma religião, por exemplo, contra uma etnia, cor, né? Enfim, não é esse o objetivo nem do PCC nem do Comando Vermelho. O objetivo deles é meramente econômico, né? É de obter ganhos com a economia ilícita. Normalmente, o principal produto ilícito é o tráfico de entorpecentes de cocaína para a Europa. E outros mercados hoje que eles exploram também, né, no Brasil todo. Mas, feitas essas distinções, primeiro, né, não é o fato de você classificar o PCC ou o Comando Vermelho como terroristas que vai auxiliar a população que já sofre, né, com os males causados por essas facções e outras mais de 80 que estão espalhadas pelo Brasil, né? Às vezes a população está farta, está sofrendo opressão, sofrendo extorsão por parte dessas facções e acha a medida de classificação como terrorista positiva, porque de alguma maneira no imaginário popular eles entendem que vai melhorar as investigações, o combate, recursos, e não é essa a minha percepção, pelo menos onde isso já foi classificado. Então, do ponto de vista legal, a gente já é unânime, né, a classificação de que o PCC e o Comando Vermelho não se enquadram como terroristas. Eles estão hoje enquadrados na lei antifacção, essa lei que foi sancionada agora em março, que eu, inclusive, ajudei a elaborar o texto da lei, né, que foi para o Ministério da Justiça e depois foi para o Congresso, muito modificado, mas, em parte, nós ajudamos a elaborar o texto de lei, e ele prevê penas gravíssimas para integrantes de facção, que chegam de 40, pode chegar até 60 anos, prevê medidas de confisco, medidas de sequestro de bens, medidas de asfixia financeira, tudo isso a gente já tem e a gente precisa, evidentemente, aplicar. Agora, quando os Estados Unidos classificam o PCC e o Comando Vermelho
como organizações terroristas, a gente pode ter alguns efeitos que a população desconhece, mas que pode sentir depois com o aumento de custo de taxas bancárias, etc. Por quê? Porque há um reflexo financeiro, já que pode haver sanções para qualquer pessoas, grupos, instituições, inclusive financeiras, que de alguma maneira tiveram negócios ligados ao PCC ou ao Comando Vermelho, e aí tenham, né, transações também com instituições ou com o sistema bancário norte-americano. Praticamente todos os bancos brasileiros têm negócios com o sistema bancário norte-americano. Eles são linkados, não é? O sistema bancário brasileiro, quase que o sistema mundial e o sistema norte-americano. Então, a partir do momento que os Estados Unidos classifica o PCC e o Comando Vermelho como terrorista, ele pode aplicar sanções a algumas instituições que, eventualmente, eles entenderam, os Estados Unidos, que essas instituições, de alguma maneira, ajudaram o PCC ou o Comando Vermelho, seja com abertura de contas, com aplicações nesses fundos, enfim, né? Tudo isso é possível. E há um segundo aspecto, que quando se classifica como terrorista, o Departamento de Estado norte-americano ele passa a tratar desse assunto como um assunto de defesa nacional e não mais um assunto policial. Então, quando o assunto é tratado como defesa nacional, quem tem atribuição e competência para isso é a CIA, né? E também as Forças Armadas norte-americanas. Claro que o FBI e a DEA, que já atuam, né, porque são também organizações que se dedicam ao tráfico de entorpecentes internacional, vão continuar atuando, mas nós vamos ter a atuação da CIA e das Forças Armadas. E eu temo que a colaboração que nós já temos, seja a Polícia Federal, com as polícias norte-americanas, o próprio Ministério Público aqui de São Paulo, eu mesmo estive nos Estados Unidos em março, tratando com policiais do FBI, da DEA, do Departamento de Estado, enfim, que essa cooperação direta possa sofrer algum prejuízo, porque aí quem vai tratar desse assunto é a defesa, né? É a CIA, por exemplo, e vai tratar com a defesa brasileira, né? Então, essa cooperação direta policial pode sofrer, sim, algum tipo de prejuízo. Doutor Gaqui, o senhor usou uma expressão que me parece fundamental, que é essa questão do imaginário popular. E toda essa explicação técnica que o senhor trouxe, o imaginário popular, ou parte do imaginário popular, e nós sabemos exatamente de quem nós estamos falando, não consegue enxergar ou não quer enxergar isso, né? A classificação de terrorismo internacional é muito séria, é clássica, é fundamentada em fatos, né? E, por outro lado, o Brasil tem aquela tradição de aguardar uma solução que vem de fora, uma salvação que vem de fora. Então, tudo isso colocado, como que a gente tenta entregar para as pessoas, né, que estão defendendo essa narrativa rasa de redes sociais, né, de que não tem problema de soberania, não vai resolver nada, o Brasil merece isso, o Brasil buscou isso. Que tipo de trabalho de formiguinha a gente tem que fazer? O senhor está há mais de 20 anos nessa briga, a gente sabe, né, mas o que a gente precisa fazer? Olha, eu acho que a imprensa aí tem um papel fundamental de esclarecer para a população, né, os efeitos, né, negativos que podem advir desta classificação. Claro que a gente está falando em tese, né, nós temos que esperar, de fato, no decorrer aí das próximas semanas, qual vai ser a amplitude, né, que os Estados Unidos vai dar dessa classificação, porque é um ato unilateral dos Estados Unidos, né, é um ato que não depende do governo governo brasileiro, por exemplo. O que podia ser feito por aqui já foi. E também eu faço uma crítica ao Estado Federal brasileiro e aos estados federados, né? O Brasil não fez a lição de casa, porque se nós estamos hoje nessa situação, que na minha opinião é constrangedora, porque o Brasil, ele claudicou, o Brasil, ele não foi eficiente o suficiente para conter o avanço dessas organizações aqui dentro do país e mesmo fora, que hoje elas já estão em 28 países. E, portanto, hoje a gente sofre esse tipo de sanção,
né, que não é positiva. E eu dou um exemplo muito claro. As pessoas imaginam, né? Olha, o promotor aí que nós pensávamos que era contra o crime organizado, hoje está defendendo o PCC. Já vi uma postagem nesse sentido, e não se trata disso, né? A gente não quer dificultar o combate, a gente quer melhorar. Então, o que eu posso dizer para as pessoas? Os Estados Unidos hoje, ele vive uma situação de calamidade pública em relação ao tráfico interno de entorpecentes dentro dos Estados Unidos e ao consumo, né? A gente vê mais pessoas morrendo por ano nos Estados Unidos do que em toda a guerra do Vietnã, né? E todas essas, vamos dizer, organizações ou facções que foram classificadas como terroristas estão agindo dentro dos Estados Unidos. Todos os cartéis mexicanos têm atuação dentro dos Estados Unidos. As maras, né, que são as organizações criminosas de El Salvador, estão agindo dentro dos Estados Unidos. O próprio PCC, já visto que eu estive lá em março, os Estados Unidos estava muito preocupado. O Trem de Aragua venezuelano. E aí eu pergunto, no que a classificação como terrorista ajudou os Estados Unidos a enfrentar esse problema internamente? Né? Se eles não conseguiram resolver essa questão dentro dos Estados Unidos. Não é essa classificação que da noite para o dia vai provocar uma intervenção aí militar, de alguma maneira, no Brasil, e vai acabar com o poder dessas facções. Eu acho que não é disso que se trata, né? Então, a população precisa entender que nós já temos ferramentas, elas precisam ser melhoradas, precisam ser aplicadas com mais eficiência. A gente precisa também, aqui dentro do país, né, deixar de politização e ter uma verdadeira união, um pacto entre os estados e a federação. As polícias estaduais, elas precisam atuar de maneira integrada com a Polícia Federal. Não é possível que uma Polícia Federal que tenha 13 mil homens para atender o país todo, né, vá assumir o controle dessa atribuição. Nós temos hoje mais de 600 mil policiais estaduais. Se a gente não unir essas forças e integrar de maneira coordenada, né, a gente não vai conseguir obter esse avanço. Então, o Brasil, de fato, ele não fez a lição de casa, porque aqui a gente vê uma disputa entre instituições, a Polícia Federal, que não trabalha com determinada polícia estadual, que não trabalha com o Ministério Público que não trabalha com as polícias. Então, a gente vê aqui uma disputa institucional interna que só atrapalha. E a gente precisa melhorar e avançar nesse aspecto. Com toda certeza. Doutor, muito obrigada, Lincoln Gakia, por conversar com a gente ao vivo. De fato, essa polarização e politização desse assunto que não tem ninguém, a não ser os integrantes do Comando Vermelho do PCC, os faccionados, não tem ninguém que está desinteressado em combater o crime organizado. A forma do combate, que pode, né, ser diferente dependendo da análise de cada um, mas assim, nós precisamos nos unir em relação a isso. Nós precisamos, de fato, priorizar, e chega a ser cômico esses comentários que o senhor disse nas redes sociais, o senhor que dedicou a vida, que priva a sua liberdade porque estuda, mais do que combate, estuda a fundo o PCC e as facções criminosas, e nas redes sociais os especialistas de 5 minutos vêm e dizem: então se o senhor está falando que não é uma boa decisão, é porque o senhor é a favor do PCC. Isso daí chega a ser tragicômico. É tragicômico, patético, né? Obrigado, doutor Gakia, um abraço e até uma próxima vez. Bom fim de semana. E bom trabalho. Obrigado, um abraço e um bom trabalho para vocês também.